na nossa programação de palestras. Nós temos agora a de número 17, que hoje é o último dia do simpósio, e temos a honra de ter como palestrante o professor Vanderlei Banhato, que é aqui do Instituto de Física de São Carlos, da USP. A palestra versa com um título claramente destacado, sim, nosso esforço para ensinar melhor usando as tecnologias. O professor Banhato é conhecido da nossa comunidade, mas vale dizer que ele teve 2 cursos de graduação, né, professor? Bacharelado em Física na USP, lá no início da década de 80, Engenharia de Materiais, simultaneamente, na UFSCar, e fez o doutorado no MIT, né, ainda no final da década de 80. Ele é professor titular aqui e publicou mais de 500 artigos em periódicos indexados, tem 24 capítulos de livros e 6 livros publicados. Ele orientou dezenas de dissertações, doutorado, trabalha numa área interdisciplinar em física, odontologia e medicina, recebeu diversas homenagens e prêmios, inclusive ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academy of Science of the Developing World, da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, que é uma titulação recente, né? E da National Academy of Science. Ele coordena um centro de pesquisa em ótica, mas realiza também diversas atividades de inovação tecnológica e difusão de ciências. Então, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disposição para participar desse simpósio. E nós teremos aí 1h30, né, mais ou menos, ditados pelo professor, né, de como é que ele vai apresentar, e a sessão de perguntas. Então, fica à vontade de nos chamar para iniciar, quando achar necessário. Tá bom. Bom dia. Eu não fiz um grande esforço para estar aqui, porque eu fico no prédio vizinho. Mas eu queria agradecer os organizadores do evento. Eu não sou um especialista em ensino de física, mas eu diria, mais um apaixonado pelo ensino de física. Então, eu fui editor da revista de ensino de física da SBF por, acho que 6 anos, lá no passado, né? E a gente gosta do ensino porque a gente vive com o elemento humano, ensinamos aqui na universidade, né? E eu tenho alguma experiência com ensino, porque há mais de 15 anos eu tenho um canal de TV aqui em São Carlos. E nós levamos aula já há mais de 15 anos na TV. Naquela época, aula na internet ainda não era tão fácil, né? Google não existia, o YouTube. Então, nós tínhamos, há 17 anos, eu acho, né? Nós temos um curso de física universitário na TV. Aí depois vai virar um MOOC, mais recentemente. E eu tenho recebido os relatórios desse MOOC, e eu vou, então, mostrar para vocês, né, como experiência. Mas eu tenho pensado, eu já orientei 96 teses, então eu dependo de aluno. Para mim, o aluno vem bem formado, é o meu material mais importante. Mas mais do que isso, eu aqui em São Carlos mantenho clubes de ciência, junto com a Secretaria de Ciência de Ensino. Nós temos 34 clubes de ciência, onde a gente alimenta com material para os alunos, porque, claro, nós queremos bons alunos na universidade, mas antes de tudo nós queremos bons cidadãos, né? Pessoa que sabe ciência diz que nunca mais é igual, né? Então você tem que tomar cuidado quando ensina ciência, que ele nunca mais vai ser igual, né? Quem realmente aprende e gosta, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a descoberta, tem o prazer de aprender, não é? Ciência não é só para cientista. Eu, aliás, sempre fui convencido disso, e cada vez mais. Então, a obrigação do cientista é ensinar a ciência, não é? Conduzir pesquisa, e vocês, obviamente, mais do que eu, estão envolvidos com desenvolver até a tecnologia. Aliás, o Marcel é da equipe do canal de TV nosso aqui local, que nós já temos há 18 anos a concessão. É um canal da NET, e fica 24 horas no ar. Aí temos um canal também na internet, só com palestras,
Quem está no hotel e ligar no canal 11, né, Marcel? 10, desculpa. É que muda toda hora, né? Já foi 27, 25. Você vai assistir aulas e tudo isso, coisa que a gente vem fazendo. Então, você vê, cada lugar que eu olhei, minha apresentação tinha um título diferente. Então, primeiro era Tecnologias Alternativas. Eu não dei esse título, eu juro por Deus. Mas seria mais técnicas alternativas, tá bom? Aí depois eu olhei no outro, no livrinho, está escrito Ensino Experimental de Física com kits de uso em grupo ou individual. Mas, na verdade, o que eu quero falar com vocês, porque vocês são profissionais da área, né? Eu queria nosso esforço para ensinar melhor, usando tudo que a gente tem ao redor, que é mais ou menos o que cada um faz. Tá certo? Então, eu vou pegar 3 coisas que eu faço, que eu gostaria de apresentar para vocês, e ter um feedback, obviamente. Um são o MOOC, foi o primeiro MOOC de física, que eu já tinha 220 horas de aula gravada. Então, quando o Veduca formou lá da Poli, eles vieram atrás e nós montamos o MOOC, que você pode entrar aí no seu veduca.com e vai entrar no MOOC de física. E é bom, porque eu recebo feedback. No início eu estava animado, mas depois o tempo impediu de continuar, que eu queria lançar enquetes lá no MOOC. Você quer ser físico? Você gosta de física? O que você quer ser e tal? Você quer estudar na USP? Né? Não que seja a única boa, mas você quer. Eu considero aqui boa também, né? Então, eu vou contar isso para vocês. Depois eu vou contar a experiência com os kits educativos. Eu, juntamente com o Brito Cruz, Moisés Nussenswag, eu acho que é um dos mais antigos pesquisadores da nossa física aqui no Brasil, Maiana Zatz, Henrique Thoma, Eduardo Colli e Eliana, montamos 25 kits. Não é só de física. Física, matemática, biologia e química. Né? Astronomia dentro da física. E eu queria mostrar para vocês, principalmente que nós montamos 6.000 desses, mandamos para escolas, para alunos, e temos um feedback. Então, mostrar para vocês. E por que eu acredito que aprender com a experimentação é interessante, né? Eu fui dar uma palestra em Natal há mais ou menos 3 anos para os professores da Universidade Aberta, de matemática era, e a gente percebe lá o quanto nós estamos ainda precisando investir nos próprios professores, né? Em vários sentidos. Então, e aí mais recentemente, eu fiz o que eu chamo de um curso monitorado. Curso monitorado não é um curso à distância. Curso monitorado, eu dou para o aluno um kit. Trouxe aqui, eu tenho vários já. Eu dou um kit. O aluno vem na minha sala, se matricula, ele ganha um kit que tem as videoaulas, o livro, as atividades, e ao invés de dar aula, eu tiro dúvidas e faço entrevista com o aluno. E eu queria contar para vocês como que está sendo isso. Porque eu sempre achei que o aluno está diferente, né? Nós, professores mais antigos, achamos que dar aula tradicional desperta o amor do aluno e tal, né? Mas o aluno, informação é que não falta para ele, basta ele clicar uma tecla. Então o desafio é como que eu faço esse aluno absorver o meu conteúdo e pensar a respeito. Usando o que ele quiser. Tem aluno que gosta de ir para... Eu já vi aluno na piscina com o laptop, olhando minha aula. Tem aluno que prefere se concentrar no seu quarto. Mas uma coisa é verdade, cada aluno tem um time hoje em dia. Aquilo que nós achávamos que era o melhor no passado, que 4 meses é o tempo ideal para ensinar um aluno, esquece. Tem aluno que aprende tudo que eu ensinaria num curso de 4 meses em 1 mês. E a partir daí, tudo que eu fizer é elemento de frustração para ele. Então, bons alunos se perdem porque não encontram o atrativo. Por outro lado, tem alunos que 4 meses é quase, mas não é. 5 seria o ideal, mas ele é reprovado porque não conseguiu concluir em 4.
Isso nós estamos falando numa época onde o tempo não deveria ser, não é? Nós já sabemos bem relatividade. Eu tenho que entender que o timing do aluno é diferente e eu não posso usar isso como elemento básico de classificar a competência. Estão me entendendo? Então eu introduzi esse curso monitorado aqui só, apresentei para a USP, para graduação e para pós, foi muito bem aceito. Eu tenho dado regularmente, coletando dados, e vou dizer para vocês que eu tenho 100% de aprovação, porque eu exploro o aluno até ele absorver. Então, eu sou um daqueles que eu acho que é um pouquinho de obrigação do professor entender esse mapa e entender que alguns alunos precisam de 6 meses, mas ele vai ser tão bom quanto o outro, se você der o tempo correto. Deu para entender ou não? Porque na física nós somos tradicionais em bater um carimbo na testa. No primeiro ano, na primeira prova, eu meto um carimbo na testa do aluno. Bum! Sim ou não? E aí, a partir dali, o professor, os meus colegas que me desculpem, só segue o carimbo. Né? E eu tenho exemplos de pessoas que você jogaria no lixo e que acabou sendo um exemplo de profissional. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que olhar hoje, o aluno mudou, o timing e a forma. E aí isso vem o aproveitamento junto. Eu pego meu filho, que está provavelmente na idade de vocês, a maneira dele conduzir o aprendizado é totalmente da minha maneira de ensinar. Tá certo? Então, é isso que eu vou contar um pouquinho. Já disse, estou longe de ser um expert em ensino de física. Né? Sou um cientista, trabalho com átomos frios, aplicações de laser em medicina. Tem um grupo com 120 pessoas aqui em São Carlos. Aliás, eu trouxe até uns folderzinhos, né? Todo momento é bom para uma propaganda. Quem sabe alguém já pegou? Quem sabe alguém quer tal, quer vir aí, participar, colaborar. Aliás, o nosso canal de TV é totalmente aberto a novas experiências. Se você quer fazer uma tentativa, e olha que nós temos uma audiência boa, 17 mil mais ou menos, que assiste regularmente e tal. E eu recebo mensagem, eu vou mostrar, da África, da França. Outro dia alguém falou, o seu vídeo está corrompido. Não estou conseguindo ver essa parte da aula. Da França. Todo mundo que fala português procura coisas em português. Muito bem. Então, eu já falei, né? Eu não acredito que ciência é só para cientista. Então a gente procura ter atividades que valorizem mais do que o cientista. Ultimamente, os grandes projetos que não são de curta duração, como é o meu caso. Eu tenho um CEPID, eu tenho um INCT, 11 anos do CEPID, 10 do INCT. E esses grandes projetos exigem que a gente desenvolva um pouco essa parte, quer dizer, as pessoas têm que saber o que você faz, mesmo que elas não sejam cientistas. Aliás, aqui em São Carlos, até pouco tempo, você andava no shopping, tinha periodicamente, tem alguém que é daqui de São Carlos? Poucos. Eu tinha uma exposição anual no shopping. Você chegou a ver a nossa exposição de física no shopping? Não. Passava 5 mil moleque. E o que era interessante que a gente mostrava, eu fazia cada aluno de mestrado e doutorado explicar o que faz. Tinha que fazer uma maquete, E de repente, você viu um moleque buscando o pai. Quer dizer, uma inversão, né? Nós estamos num momento que o filho traz o pai para os valores, etc. Então a gente faz muito isso. Agora, eu gosto, mas por contrato, sou obrigado a fazer difusão. Então, o nosso centro, cujo endereço está aqui, nós fazemos pesquisa, claro, esse é o nosso carro-chefe, nós temos que fazer pesquisa na fronteira do conhecimento. Nós trabalhamos com biofotônica, física atômica e plasmônica. Nós temos que fazer inovação. Meu centro precisa 12 milhões por ano. Bastante dinheiro, parece, né? Mas eu não consigo pegar tudo isso do governo, não. Metade tem que vir de empresas.
Então, eu tenho um programa de inovação muito intenso com empresas. Aqui em São Carlos, nós já formamos mais de 40 empresas em ótica. Hoje, elas empregam mais de 1.000 pessoas. E isso tem sido, para nós, nesse momento de crise ou de incertezas nos financiamentos, tem sido uma coisa extremamente que sustenta toda. Talvez eu seja o único grupo de pesquisa que tem um fundo de bolsas. 30 dos nossos alunos recebem bolsas de nós mesmos, não do CNPq, CAPES, FAPESP, alguma coisa assim. O grupo é enorme, né? Mas eu tenho professores da engenharia, inclusive, que contribuem, ou de outras instituições do Brasil. E, assim, de um modo geral, a gente tem que se preocupar com o ensino de física em vários níveis. Eu acho que todo mundo sabe disso e faz. Primeiro, o público em geral, né? Ele também merece. E a gente faz. Mas só que não é ali... Você tem que pensar como faz ali, né? O público em geral, obviamente, esse elenco de coisas que eu coloquei são interessantes. Nós temos aqui uma física às 19 horas, todas primeira, segunda, terça-feira do mês, né? E normalmente nós temos um anfiteatro bastante cheio, com pessoas, público em geral, né? Um grande número de pessoas da terceira idade que talvez não tiveram oportunidade no passado de entender certas coisas, hoje eles veem oportunidade e vêm. O ensino básico, bom, aí é outra coisa, né? Mas nós temos que estar preocupados em ensinar a física? Eu acho que sim, porque a física é algo que se caracterizou como procedimentos. Eu aprendo a fórmula, eu aprendo a aplicar. Quando você ensina uma criança a raciocinar, ele pode não ser físico, mas ele aprende a raciocinar, fazer conexões. Então, a gente tem se preocupado um pouco disso, e eu acho que essas são as formas. As crianças têm, sim, princípios gerais que elas podem absorver. Nós fizemos uma experiência aqui sobre densidade e o que flutua e não flutua, com crianças até a quinta série, é isso? Do ensino básico, né? E nós ficamos surpreendidos. Aí depois nós fizemos uma de probabilidades, com alunos até a 8ª série. Eu sei que muda, parece que agora tem a 9ª série, é isso? Nono ano, tá? Bom, é aquele primeiro ciclo, o mais longo. Também ficamos surpreendidos como, de repente, a criança realmente pegou o conceito de probabilidade. Ele pode não fazer a conta, mas ele sabe explicar para o pai dele o que é. E sabe explicar por que é muito raro você ganhar na loteria. E é incrível. E um dos kits que eu não trouxe de matemática ensina isso, e nós ficamos muito contentes em ver. Isso é o que eu chamo de princípios. Então, para esse ensino básico, a gente tem tentado ensinar princípios. E eu tenho um kit só que é basicamente para o ensino básico, que é o planeta Terra aqui, né? E a grande ideia nossa aqui é explicar para esse cara a razão das estações e as zonas climáticas do planeta. Aí eu vou mostrar depois. Para o ensino médio, aí já é um pouco mais, porque além de ensinar conceitos, você tem que ensinar a mecânica, né? O procedimento. Quer dizer, como que eu me aproximo de um problema. Eu acho que para o ensino básico, você começar a explicar a rotina de solução de problemas de mecânica é difícil. Você pode explicar o princípio, né? Agora, para o ensino médio, não. Tem que aprender a rotina, quer dizer, qual a minha conduta para entender isso aí. E aí, então, essas coisas que a gente tem feito, eu acho que são interessantes. E aqui eu coloquei, às vezes conceitos são sempre importantes. Eu fiz uma experiência sobre o conceito de calor e radiação, e eu fiz numa plateia maior que essa, sobre o calor que o Sol emite. 99% das pessoas levantaram a mão dizendo que o Sol emite calor. Uma audiência já bem qualificada, não eram alunos do... Então, quer dizer, aquelas diretrizes básicas da educação que eu tenho que ensinar aos alunos, ciência, para que ele entenda a natureza ao redor, já está furado ali, né? Aliás, o próprio livro do MEC diz, né? O calor emitido pelo Sol. E nós físicos trememos quando isso acontece, porque se você não é capaz de identificar o conceito de radiação eletromagnética, ou luz e calor, que é energia mecânica praticamente, então a pessoa não pensa sobre aquilo. Aquilo vira tudo um grande pacote,
que está dentro de uma panela fazendo a sopa. E aí você pergunta para uma audiência de professores ou misturado, e aí então eu vi que eu criava constrangimento, então nós até tiramos fora essa parte do nosso trabalho, porque descobrimos que não importa em descobrir o que o cara não entendeu, é bom imaginar que tudo vale a pena explicar de novo e vamos em frente. Mas a gente fez um negócio, uma parte boa aqui, que alunos do segundo grau é 100%. Não tem conceitos básicos. Então, se ele não tem conceitos básicos, tudo vira muito misterioso, né? Não é? É que nem aprender história. Todos nós aprendemos. Para alguns foi uma decoreba, para outros foi entender uma sequência de fatos que tem passado, tem presente, tem futuro, não é assim? Que talvez fosse a forma ideal de ensinar a história. Então, aqui eu acho que é fundamental, quando a gente ensina a física, trabalhar isso. A descoberta do desconhecido na prática eu acho importantíssimo. Por isso que a gente fez os kits. Né? E a comprovação do que ele aprendeu na teoria, mas que ele vai ver na prática. Que são coisas diferentes de se fazer. Né? E desenvolvimento da intuição. E para o ensino superior, também, eu dou muita aula, claro, já estou ficando velho, né? Já dei muito curso aqui, em outros lugares. E a gente acaba com o aluno no final do curso, descobrindo que ele não aprendeu o essencial, né? Que é a conduta de como aprender e como aplicar os conceitos que ele tem. Então, mesmo a nível superior, nós temos muito para ensinar de física. Então, seguindo essas linhas, só para mostrar a nossa... tinha um ônibus, né? A outra coisa, a gente tem por regra, exceto a televisão, que você não pode passar para outro, todas as nossas iniciativas têm que ter um tempo finito de duração. Então, os kits, eu tenho mais 3 anos para fazer ele virar. Já está à venda e tal, eu sei. Mas 3 anos acabou, nós temos que fazer um ou outro. Então, nós fizemos há mais de 10 anos, 12 anos atrás, um ônibus que hoje pertence à ONG Mãe Natureza, é financiado pela Petrobras, ou era até recentemente, onde a gente ensinava todos os conceitos de física, matemática e química usando o conceito de água. E isso é o que eu chamo de divulgação para o público em geral. Esse ônibus foi visitado por mais de 400 mil pessoas. Se você dividir quanto eu investi por 400 mil, você vai ver que é menos do que o preço de você entrar num ônibus para ser transportado. E eu acho que foi um dos programas bacanas. Agora, com a crise da Petrobras, eu não sei se a ONG Mãe Natureza vai continuar andando. Tem muitas exibições públicas, coisas que a gente leva para as escolas, esses painéis. Então, você vê, nós estamos realmente bem preocupados com todas as classes etárias aí. Vou falar um pouquinho dessa parte de atividades de ensino e difusão, educação na TV. Eu me coloquei aqui para não ter que pedir permissão para meus colegas. Às vezes eles falam, não quero que me mostre. Nós temos um conjunto completo de aulas que acabam virando DVDs de várias naturezas, né? E isso tudo acabou virando no canal um MOOC, que foi cedido gratuitamente para o Veduca e disponibilizado desde 2013. Esse curso, ele está... Claro que eles pegaram todo o nosso curso básico da universidade e editaram. Então, eles ficaram, ao invés de aulas de 60 minutos, isso foi reduzido a aulas de, no máximo, acho que 22 minutos agora. E eu tentei falar, não, mas é importante deixar isso como material. Não, aqui o conteúdo tem que ser dado nesses 22 minutos. E esse curso, ele segue um modelo que a gente sempre tenta adotar, que é usar a universidade como meio, né? Não como fim. A universidade não vai resolver o problema da sociedade. Fazer os kits é bacana, eu vou contar para vocês a história com o Mercadante, né? Quando ele viu os kits, ele lançou a ideia da Olimpíada do Conhecimento. Não sei se vocês se lembram, quando o Brasil aprovou a Olimpíada, aí o Mercadante era ministro, lançou a ideia da Olimpíada do Conhecimento. Vocês lembram disso ou não? Alguns se lembram da notícia na TV. Era baseado nos kits, né? Que o governo nunca comprou uma única peça, mas tinha um plano, né? Que seria ótimo, mas não aconteceu.
Mas a universidade, para quem entende um pouco de negócio, é como se fosse a governança das coisas. Porque a sociedade brasileira é muito grande, né? Se você quiser tratar pessoas ou induzir, as experiências nossas na universidade são boas como semente, mas não como produção. Então sempre você tem que se associar com quem tem a capacidade de divulgar e de disponibilizar para a sociedade aquilo que você faz. Então achar que a gente faz uma iniciativa e que atende à sociedade, principalmente na área de ensino, para o ensino médio e básico, não funciona. Você não atende esse público. Você, na melhor das hipóteses, gera o que tem que ser multiplicado. Então a gente tem feito isso. Primeira experiência com o MOOC, que todo mundo sabe o que é um MOOC, né? É um curso que é feito para aberto, na internet, para quem quiser ver. Quem quiser assistir esse curso tem direito. Ele não pode ser cobrado. Agora, a pessoa pode querer realmente ter um certificado. Aí ele é cobrado. É uma taxa que é cobrada, né? E o MIT confessou numa reportagem, o MIT tem muitos MOOCs, e ele confessou que um dos grandes atrativos de estudante hoje é já disponibilizar as aulas dele na internet. Os alunos olham e acham que querem ir lá, né? Claro que a nossa razão de ter MOOC não é para atrair aluno para a Universidade de São Paulo, mas é para disponibilizar isso aí. Esses MOOCs são relativamente novos, né? Tudo que tem menos de 10 anos é novo, né? E eu acho que é uma das coisas importantes, porque você tem excelentes professores em todos os lugares, mas os alunos não podem estar lá. Então a internet possibilita, não é? Eu de vez em quando vou lá fuçar, fico surpreendido com algumas aulas, para o bem e para o mal, né? Mas tem muita gente colocando excelentes aulas, formas de explicar as coisas, e isso tem que estar disponível. Essa é a ideia do MOOC. Mas não como um vídeo esporádico, mas uma sequência. Se você quiser fazer o curso completo, está lá. Então esse MOOC foi feito. Aqui estão as explicações, mas eu acho que para essa audiência é irrelevante isso, né? E o que nós fizemos, o bom do MOOC é que ele pode ser monitorado. Eu sei que hora que o aluno entrou, eu sei quanto tempo ele gastou numa atividade, eu sei dizer aonde que ele está com dificuldade só baseado nessas coisas. A não ser que ele é aquele que ligou o computador e aí foi namorar e deixou ligado, então nós estamos contando, né? Ninguém tem a câmera para ver se o cara estava sentado lá na frente. Então ele permite, aliás, esse MOOC que a gente fez, ele gerou uma coisa interessante, porque ele gerou uma conexão entre os estudantes interessados em fazer esse tipo de atividade. E eles se mobilizam para indicar as coisas que não estão bem feitas, o que é natural, né? Mas para nós é um feedback fantástico. Então, esse MOOC, né, hoje eu perdi as contas, a última vez tinha praticamente quase 200 mil alunos inscritos, que fazem regularmente, aí eu vou te mostrar a estatística. Começa um monte, aí vai caindo, como tudo, né? Eu sei dizer a semana do ano que eles mais assistem. É incrível que feriado é bom. Para quem está interessado em ir para a internet, ele tem que ter tempo disponível. A Semana da Pátria, eu vou mostrar o gráfico, vem o ano inteiro uma média, chega na Semana da Pátria, dá um pico. Então a gente deve usar essas informações e na Semana da Pátria oferecer algo diferente. Bom, vocês podem entrar eu estou passando muito rápido nessas coisas, porque eu quero fazer as outras. Isso aqui era em setembro de 2013, quando a gente começou. Eu fiquei assustado, né? Porque aqui a gente faz um esforço enorme para ter 1.000 pessoas assistindo as aulas na TV. Aí você lança no dia seguinte e tinha 14 mil, praticamente, pessoas seguindo. Tá certo? E o incrível é que 9 mil já tinham declarado que queria o certificado. Isso criou o primeiro problema para a gente. Como nós vamos, porque para ter o certificado tem que ter uma prova presencial. Como que nós vamos fazer uma prova presencial para 9 mil pessoas? Tá certo. Hoje aqui é 2015.
tinha 136 mil, com um mapa de distribuição, da onde eles vêm, como vêm. E, pô, eu toda semana tenho um e-mail de alguém, eles descobrem o e-mail, né? Tem o seu nome, hoje em dia é quase trivial. E alguns vêm com sotaque estranho, né? Acho que há um mês atrás, um francês reclamou que uma parte do vídeo estava corrompido. Falei, está corrompido. Aí eu mandei para eles, estava corrompido. Os caras sabem mais do que nós, as aulas que estão lá. A gente consegue, esse é o mapa de 2015 também, como que era a frequência daqueles 130 mil. E você vê, nesse curso, ele é considerado o curso básico para a universidade, então é natural que a maioria seja alunos de nível superior. Mas o que é incrível, que você tem 25%, que é um quarto dos alunos do ensino médio, já querendo aprender a ciência do ensino superior, ou como são aqueles cursos. E na primeira avaliação presencial que a gente fez para certificado, a mesma frequência vieram. E agora, pasme, as melhores notas foram dos alunos do ensino médio. Você acredita? E tem integral, tem derivada, tem tudo isso lá na física. As melhores notas foram os alunos. E teve um aluno de Campinas, se não me engano, chegou a 90% de aproveitamento. O que significa que nós temos uma competência no ensino médio enorme. Se o ensino está ruim, não é culpa do aluno, né? Mas ele, se você ensinar, ele aprende. Bem, aqui a gente sabe cada aula, o que gerou, isso é o curso de mecânica. Então a gente vai lá e eu consigo ver quantas aulas esse cara teve que ver essa aula. Ah, ele teve que ver 5 vezes, 5 vezes. Bom, tá bem dentro do número. Porque eu fiz a mesma pesquisa aqui com as videoaulas. Quantas aulas um aluno precisa para atingir acima de 85% do aproveitamento? Não é uma vez. O aluno que assiste uma videoaula, é como nós assistindo a aula presencial, né? Diz que o rendimento aí é em torno de 30%, 35%. Você está toda hora olhando para o teto, esqueceu o professor, pegou o celular na mão. Agora, se ele vê, na segunda vez que ele assiste a aula, isso pula para cima de 60%. E se ele assistir a terceira e a quarta, acima de 85%. Não é? Então, às vezes, Agora, se o cara teve que assistir 10 vezes a mesma aula, ou a aula está muito ruim, não conseguiu passar o conceito, ou então tinha algo excepcional lá, que eu tenho que descobrir para pôr nas outras. Então, esses mapas são extremamente interessantes. A audiência, as visualizações por aula, você vê, tem uma média aí de 1.000, eu não me lembro a unidade aqui, mas chega na Semana da Pátria, tem um pico, não é? Então, cursos online, realmente tem que dar tempo para o aluno, porque ele quer até usar, mas ele não tem tempo, né? Se ele já está fazendo uma universidade, se ele está trabalhando, essas coisas são mais difíceis. Esse aqui, é tentativas por atividade. Eu tentei fazer uma coisa inteligente, que era assim, começa o meu problema, aí eu vejo onde ele parou. Se ele parou, ele tem que responder 3 perguntas, para eu saber onde está a dificuldade dele. Aliás, essa é uma metodologia que você ensina no ensino não presencial, que você cria um sistema inteligente para descobrir, porque muitas vezes em física a dificuldade é matemática, muito, 80%. Dificuldade aonde? Trigonometria. Parece que todo mundo tinha que saber, mas não sabe. Eu não sei se tiraram do ensino médio, o cara não sabe. Aí você fala, pô, então peraí, para continuar eu tenho que ensinar a trigonometria. Aí você cria um caminho paralelo, vai lá e dá bases da trigonometria, entendeu? Estou falando de alunos que supostamente estão no primeiro ano do... Então, tudo isso a gente consegue fazer. Aqui tem um mapa, eu também não sei te dizer que época do curso, porque já está com... Nós estamos em 2016, ele nasceu em 2017, ele nasceu em 2013, nós já estamos com quase 4 anos, mas eu tinha um mapeamento da onde era, inclusive fora do país, dentro do país. Né? Opa, ficou muito ruim essa transparência, mas se você dá uma olhada ali, ó,
Aquela é a densidade, e você vê, quando chegar no azul máximo ali, é que você passou os 200 mil usuários. Mas, desculpe que a qualidade está ruim, sempre a conexão entre equipamentos é pior do que entre pessoas, né? E, exceto os Estados Unidos, se você eliminar Estados Unidos, Canadá tem uns par. Mas se você eliminar Estados Unidos e alguns países da Europa, em todo lugar tinha alguém, até na Rússia, China, alguém clicando periodicamente e vendo as aulas. Isso é comprovado pelos e-mails que a gente recebe. A gente recebe muito e-mail com sotaque, da pessoa indicando problemas, né? Às vezes é tão simples, ele fala, olha professor, eu não entendi, aliás tem um problema que eu dou no curso, que é desenhar a lombada de carro, né? No curso de mecânica, vamos desenhar uma lombada, porque todo mundo sabe que as lombadas não podem ser como são, né? Ela tem que ser de tal maneira que você dá desconforto na velocidade que você quer. Abaixo daquilo tem que ser confortável, você não pode nem sentir. O amortecedor tem que ir, descer e subir. E esse é o problema que mais gera polêmica. Incrível que eu recebo e-mail do cara falando assim, professor, eu peguei meu carro, ou a minha bicicleta, e fui verificar. E a sua velocidade que eu calculo aqui do procedimento seu, está muito longe do que eu calculei, do que eu vi na prática. Aí eu falo, bom, me tira uma foto da lombada. Porque ele faz um modelo de uma lombada que é uma senoide, mas as lombadas às vezes são um semi-hemisfério, né? Um cilindro. E aí então eu vou ter que descobrir, mas eu fico impressionado que o cara resolveu um problema e foi testar, pô. Ele pegou o carro dele, foi lá, 40 por hora, senti pouco. Ele foi a 60, bom. Se ele for a 100, quebra. Entendeu? E eu acho que esse é o tipo de coisa que é forte aqui. Provavelmente esse cara vai ser engenheiro, ou já é. Mas é incrível que ele está percebendo que o valor da ciência é a gente verificar a cada momento. Não é? Ó, só para dizer que meu computador a cor está melhor. Esse projetor aí me traiu. Bom, existe muitos comentários, eu vou colecionando quando posso. Ultimamente eu não tenho conseguido. Então vou jogando tudo numa pasta, para depois ir lá e ler, mas tem comentários muito bacanas e isso motiva a gente. Eu tentei lançar o MOOC, que era Física Moderna, e esse último aqui, que é Ensinando Ciência com Prática. E a ideia era um MOOC, onde a pessoa pode comprar por correio um kit e ir fazendo o laboratório, MOOC com laboratório. Porque também tem um problema, se a gente só ensinar com aulas virtuais, a pessoa vai entender que sempre vai ser assim. O que é um engano, né? Chega uma hora, você mostra que é uma maçã, mas quem nunca viu uma macieira não tem a mínima ideia como é. Só aprecia alguma coisa. Então, a gente tem tentado lançar isso aí. Essa é a empresa de São Paulo que cuida do MOOC. E o que eu posso te dizer? Não há infelicidade com o MOOC. Mesmo os erros que eu cometo na aula, eles são corrigidos por uma audiência de centenas de pessoas. Quando eu recebo mais de 10 e-mails com o mesmo negócio, eu vou lá olhar. Porque às vezes, você, dando uma videoaula, você escreve uma coisa, fala outra, né? Os caras pegam isso. E eu acho que os MOOCs, nós temos muito poucos no Brasil ainda. Eu vi na internet, essa semana, fui dar uma olhada mais apurada, tem muitas aulas, mas não com atividades. O MOOC, ele envolve disponibilizar a aula, disponibilizar uma atividade que você tem acesso assim que você viu a aula. Só disponibilizar na internet é bom. Eu não sei dos outros, mas das minhas eu sei que todo mundo que não se inscreveu ficou menos de 3 minutos, então ele não assistiu a aula. Seria legal ver, porque você vai ver lá, tem vídeo aula com 200 mil acessos. A questão é, quanto tempo o cara gastou lá? Porque a maioria dos internautas só passam. Ah, que legal, tem uma lá, e vai para o outro. Tá certo? Então, esses MOOCs são interessantes, eu acho que deveria ter, nós temos muito pouco de matemática, eu sei que não é ensino de física, mas é uma falta enorme.
Se a gente disponibilizasse mais aulas de matemática elementar, ia ajudar muito a física. Então, uma das necessidades de ensinar bem física, eu acho que está na nossa linguagem, né? Como diz o outro lá, que eu não sei quem é, que a física é o poema, mas o idioma é a matemática. E aí, não adianta a gente querer evitar. Dá para dar conceitos e tudo isso, mas na hora de botar na prática, precisa da ferramenta. Então, essa é a parte do MOOC. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei, está bom assim como eu estou fazendo? Estou passando para vocês uma experiência minha. E vocês tiram a conclusão que quiser. Estou perdendo a audiência, então tem que correr. Bom, se ninguém tem pergunta, esse curso monitorado, eu trouxe aqui depois para vocês darem uma olhada, que é aquela ideia que eu falei, ele tem ele tem 3 coisas dentro dele. As videoaulas, então a pessoa recebe assim um estojo, aí ele tem um livro, que é um texto. 90% não lê o texto. Mas nós não podemos admitir que a leitura não é boa. Nós não podemos substituir tudo pela videoaula. Então o texto está aqui. Alguns leem e gostam. Mas também da videoaula é o seguinte, mais do que 30 minutos, esquece. TV Cultura tem razão, a Univesp não pode ter aula online com mais de 20, 25, 30 minutos. E se o aluno tenta, eu sei que você pode parar, voltar, isso é uma grande vantagem. O que o professor disse mesmo? Volta. Mas tem que ter uma cópia de tudo que você escreveu. Tudo que você escreveu tem que ter uma cópia. Porque já é difícil manter o cara, atenção. Se ele tiver que tomar nota, esquece. Porque na aula presencial, todo mundo vai junto. Você vai gerando as notas. Na aula online, não. Você vai e o cara, não é? Então, vem isso. E as atividades? Cada bloco, atividade. E o que resultou nisso? Eu fiz a experiência em 4 ocasiões. Isso que contém. Mas é o seguinte, esse curso monitorado é uma experiência de ensinar física, não é a distância. Eu tenho que te conhecer. Entendeu? Tem que olhar os belos olhos, eu ia falar belos olhos, eu tirei. Senão, ainda mais estar gravando, o nego vai achar que eu estou... Você tem que ver. E eu percebo que a entrevista, o aluno se abre. É uma conversa. Você entendeu? Entendi. Então me explica aqui, o que você entendeu? O que é um spin do elétron? Spin, aquela flechinha. Não entendeu? Vamos lá. O que diz a aula? Aí você vai tentando. O que eu noto é o seguinte, primeira entrevista, eu fico decepcionado. A segunda entrevista eu fico emocionado, porque eu tenho que ensinar o aluno a como usar uma videoaula. Você acha que está tudo certo? Basta botar a videoaula, o hipertexto e o aluno aprende. Claro que não, senão o mundo seria diferente. Com a quantidade de coisa que está na internet, não precisava mais nada. Vamos todo mundo para casa. Então, alguém de nós tem que pensar como nós devemos criar instruções para melhor uso da internet. Eu tentei procurar lá. Tem algumas coisas, tem gente que já pensou, mas são textos muito longos, pedagogos, etc. O aluno não vai ver. Nós temos que fazer o receituário. Eu ainda estou coletando, mas, primeiro, nós não vamos mais ensinar física se não tiver internet, acredite. Todo mundo sabe disso. O professor vai ser importante se ele se fizer importante. Mas os alunos não sabem aproveitar a videoaula. Então, não basta disponibilizar informação. Alguém tem que ter. Quando a aula é presencial, você vai conduzindo a turma, né? A melhor maneira de aproveitar. Isso aqui tem que fazer assim. Presta atenção aqui. E na videoaula? Não. Então, uma coisa que eu estou sentindo falta é instruções de uso correto das videoaulas. Né? E estou trabalhando nisso. Agora, aqui é interessante que
eu entrevisto, vai lá ver de novo. Ou então, pô, parabéns, esse módulo você passou. Aí o que eu falei, vai fazer de novo. Ele volta, ele tem um tempo. Aliás, o aluno faz o cronograma e eu encaixo com a minha disponibilidade de tempo. Eu quero criar cursos aqui, onde o aluno faz no tempo que ele quer. Tem um intervalo, aqui está a janela. Ele faz o cronograma, mas eu já percebi, com a minha experiência, que tem alunos que um mês encerrou. É pecado isso? Não. Está ótimo, você já aprendeu. Eu comprovei, com exercício, com entrevista, com tudo. Para que você vai ficar olhando para a minha cara daqui para frente? Use o seu tempo, vai fazer outra coisa. Não é? Mas para isso nós temos que ter um elenco grande desses cursos. Senão eu ofereço um, ele faz, e aí? Ele vai para casa dizer para o pai dele, isso aqui é uma bosta, estou reaprendendo o segundo grau, como a maioria dos alunos com uma certa capacidade dizem das nossas universidades nos 2 primeiros anos. Eu já sabia tudo isso. Os caras só melhoraram um pouquinho aqui a matemática. Realmente, perda de tempo e dinheiro. Então, eu queria trabalhar nesse negócio com isso. Mas é importante a entrevista. Isso aqui é diferente de MOOC. Isso aqui é o professor... Gasta mais tempo? Incrível. Não. Porque nós damos curso de 6 aulas por semana, não é isso? Se eu disponibilizar 4 horas por semana e fizer o elenco de entrevistas, porque o cara não gasta uma semana em cada módulo. Gasta mais. A não ser aquele que consegue fazer tudo. Aí eu marco um horário fora. Então, eu gasto menos tempo e dou mais assistência para o aluno e aprovo e aproveito o time. Então, só para ir bem rápido com isso, eu dei introdução à física atômica, estrutura da matéria e agora apliquei num curso de licenciatura. E os 3 é a mesma conclusão. É isso que eu já falei. A ideia é o seguinte, eu não quero reprovar ninguém, mas eu às vezes tenho que reprovar, né? Agora, se o aluno é insistente, que é um dos problemas nossos, o aluno na primeira frustração, ele começa a criar barreiras. Nós também, né? Mas em especial o aluno. Quando ele não entende uma coisa e ninguém deu o apoio, é a primeira parede. Dali para frente a parede só cresce. É isso que a gente queria tirar com isso. Então a gente identifica e vai. A aprovação tem sido, em curso de pós-graduação, 100%. O cara está mais comprometido, mesmo que ele tenha que fazer 5 vezes o mesmo módulo, ele faz e chega lá onde precisa. Na graduação, a reprovação foi de 3%, quer dizer, 97% foram aprovados. Mas ele é feito para isso, né? Só que o time tem que esticar um pouquinho. Coordenador da graduação, gosta disso? Não. Primeira vez que eu apliquei o curso, fui chamado para prestar esclarecimento. Eu falei, mas peraí, está aqui o edital da Pró-Reitoria dizendo que a gente tem que inovar em curso. Mas nós temos que saber o que você está fazendo. Está sendo feito com segurança? Acho que sim. Bom, aí eu resolvi pedir permissão, aí tenho a permissão, e agora eles estão me convidando para repetir. Então parece que alguém está notando que é bom isso aqui. Senão nós vamos perder todos os alunos até o 4º ano. Essas são as coisas que a gente faz para ensinar nesse modelo. E aquilo que eu falei para vocês, com uma margem de erro aí de 10%, é que na primeira vez que o aluno vê, ele não entendeu mais do que 30%, 35%. A segunda, isso pula, é impressionante. É que nem quando a gente lê um livro. Quem já prestou vestibular tinha aquela coleção de livro para ler, você lia uma vez, aí você ia ler a segunda vez. Puta, quantas coisas que eu aprendi agora. Não era? Mesma coisa aqui. E aí, a terceira, opinião dos estudantes. No início, não vai funcionar. Porque ele está acostumado, quando você dá liberdade para ele, tudo que você não dá é responsabilidade. Vá na internet, ele vai, fala o que ele quer. A hora que você fala, vá na internet, aprenda que eu vou verificar. É outro requisito. Mas aí, após a terceira aula, todo mundo falou, professor, eu aprendi a ver entre as linhas.
Às vezes, repetindo a aula 2 ou 3 vezes, eu aprendi mais. Muito bem. As vantagens. Tem várias, eu acho. Tem desvantagem também, né? O aluno que é desorganizado precisa criar organização para poder fazer. Se ele achar que vai fazer todos os módulos no momento, ou todas as aulas de um módulo na sexta-feira para vir fazer a entrevista no sábado de manhã, não vai dar. Então, mas a coisa mais importante aqui é que eu acho que a gente pode trabalhar com o timing de cada aluno. Que nós estamos perdendo, isso aqui é uma avaliação handwaves, nós estamos perdendo metade das pessoas porque achamos que todo mundo se encaixa dentro do mesmo padrão. E é um grande erro. E o timing é importante. Tem aluno que se o semestre, ao invés de 4, fosse de 6, então esse timing tem que ser um pouquinho flexível, que eu acho que mudou do aluno antigo para esse, para os atuais, que a gente pode acertar aqui. A minha ideia é oferecer um elenco de curso, que a qualquer época do ano o aluno faz. Nas férias. Nós somos o único país que tem 5 meses de férias, não é isso? Por aí, né? Somando os feriados e tudo. Dá quase 5. E o aluno tem 4 anos para fazer. Então ele perde 1 ano, na verdade. Isso poderia ser bem aproveitado. E com esse tipo de coisa, isso pode vir a dar certo. Finalmente, eu queria falar dos kits. Pessoal, vocês aguentam mais uns minutos? Eu sei que tem um almoço aí. Mas eu queria falar disso aqui porque nós sabemos, eu faço a exposição no shopping da cidade. Fazia todo ano, agora o shopping diminuiu a área, nós estamos fazendo na praça. E tinha 5.000 crianças ali, adultos. E eu perguntava, gostou do experimento, da coisa? Adorei, professor, coisa fantástica. Quer estudar ciência? Não. Então, a conclusão é que nós temos espectadores de ciência. É bom isso? É bom. Mas só isso é ruim. Nós temos que ter pessoas apaixonadas para fazer ciência. Mesmo que não é para ser cientista. Então, a paixão está de fora. Virou um circo. Eu dou um espetáculo, tem até na televisão, né, da Eliana, né, a menina, faz as demonstrações, aquilo é bacana. Aquilo gera cientista? Não. Mas gera espectadores? Claro. Porque a gente fazia demonstração lá no shopping, juntava com 500 pessoas, não tinha que falar, vocês voltam mais tarde. Tal a loucura que era. Então, falta o gosto pela experimentação, é uma das coisas. E aí, então, nós resolvemos fazer. Aqui está faltando o Brito Cruz, que é um físico, diretor da FAPESP atualmente. Tá, ele é o único faltante aí. E nós fizemos uma coleção de kits. Quem que fez os kits? Nós fizemos. Cada um fez o seu, dentro desses programas de longo prazo da FAPESP ou do CNPq, porque lá nós temos recurso para bancar tentativas de divulgação de ciência ou mesmo melhor formação dos estudantes. Então nós fizemos uma coleção de kits e a ideia é 25 títulos, nós estamos no 12º ainda. Isso significa que nós queremos parceria. Tem alguém com vontade de desenvolver um? Ótimo. Nós estamos querendo parceria. Porque tem muitos tópicos que a gente quer fazer e que ainda não fizemos. Aqui você vê o de Química. Aliás, outra coisa, todos eles aprovados pelo Inmetro nos padrões de segurança. Eu, em princípio, eu poderia aplicar isso quase em qualquer idade escolar. O Química é feito com micro quantidades, de tal maneira que não é perigoso, diluído. Então, foi assim que os experimentos foram. O de ótica, de física, de cores. Nós testamos 6.000 kits para a prova de conceito. O resultado desse teste está aqui. Porque quando nós conversamos com o MEC, ele falou, não, vocês têm que ter uma prova de conceito. Então nós fomos atrás da prova de conceito, que era jogar na mão. Não sei se alguém daqui recebeu os kits para avaliar. Porque foram para os programas PIT,
do MEC, da CAPES, foram para alguns programas. O resultado disso, para ser mais rápido, aí vem a Olimpíada do Conhecimento. Aí nós comemoramos, falamos, pô, é o que a gente queria. Porque o nosso plano é que se o governo entrasse com 50 milhões de reais, que não é nada, gente. Para a educação isso não é nada. Nós colocaríamos 4 exemplares de cada kit em toda escola do ensino médio desse país. E a ideia era, o aluno pega, vai para casa, faz a sua experiência. Como pegar um livro, né? Só que ele faz lá a sua experiência, como a gente fazia de primeiro, né? Que a gente tinha lá. Bom, aí o mercadante chamou a gente, aliás, o Moisés estava do lado dele quando apareceu no Jornal Nacional, anúncio da Olimpíada do Conhecimento. Então nós comemoramos com champanhe, você viu? Tem um suco aqui e tal, porque alguns não bebem, né? Então, resolveu o problema, desenvolvemos, testamos, agora a CAPES e o MEC vão pegar e colocar. Fracasso total. Foi só gasto de recurso nosso mesmo para ir até Brasília, elaborar o projeto, tudo isso, nunca veio. Nunca veio. Tá certo? Eu sei que muitos têm iniciativa de kits, bacana, tem que ter. A gente até queria pegar um acervo e ver o que a gente pode aproveitar no nosso. Porque tem muita gente que faz kit para uso próprio, né? Mas isso pode ser escalado. Nós montamos um consórcio de 22 empresas que fazem todas as injeções de plástico, tudo. Esses kits têm que ser bem feitos. Eu sei que dá para fazer ciência com lata de leite ninho vazia? Claro que dá. Mas não é isso. A gente quer que a ciência tenha valor, pô. Não é? O aluno tem que ver, pô, que coisa bacana. Liga a luzinha. Funciona, eu vejo, eu meço. Era a ideia. Eu tenho um de mecânica que ficou fantástico. Ele não está na forma de caixa ainda. Então, como que eles funcionam? Eu sei que o tempo está correndo, então o que eu vou fazer? Eu ia fazer uma demonstração de cada. Eu vou só escolher um para fazer uma demonstração, mas eu vou deixar todos eles abertos aqui, se alguém quiser passar e conversar, a gente gasta uns minutos conversando. Foi feito dois de ótica. Começou, que é o ótica dos raios e ótica física. Então tem 2. Muitas das coisas que a gente usa, claro, a gente dá aula há 50 anos, sabe que muita gente já usa esses princípios. Não tem problema, não. Estamos querendo aqui ser o inventor único, não. Esse kit é interessante porque ele permite toda a ótica geométrica. Primeiro, o cara começar a entender. Eu vejo aula na internet, o professor está confundindo raio com feixe. Vocês sabem a diferença de um raio e um feixe? Você sabe? Pode falar. Sabe? Então, é exatamente isso que você falou. Um raio não tem dimensão. Essa é a base da ótica geométrica. O feixe é o feixe. Feixe de bambu. Monte de bambu. Então, dizer para o aluno que toda a ótica geométrica é baseado numa linha, em algo que não tem dimensão, ele fala, claro, tudo isso tem a ver com a geometria. Então, o que eu aprendi de conceito de geometria? Então, ele entende essas coisas. Então, o kit começa dessa maneira, e aí parte para fazer demonstrações em reflexão, refração, dispersão, e fazer toda a composição de lentes, etc. Eu já perguntei para um professor de física, o que precisa para fazer uma lente? Ele respondeu para mim, uma geometria de 2 superfícies. Ele esqueceu do índice de refração. O kit tem uma lente oca e uma lente preenchida. Aliás, você pode pôr água dentro da lente, para mostrar que aquela lei 1/F precisa do índice de refração. Não pode esquecer aqui, não. Aquilo é importantíssimo, não é? Porque às vezes a gente aprende só a relação entre o foco, e o argumento é, com os dados geométricos eu tenho foco. E com o foco eu tenho a distância, imagem, objeto, e acabou. Não precisa mais nada. A álgebra acabou por aí. E isso é ruim, porque o aluno, às vezes, com a notação que nós temos que a lente pode ser simplificada por uma linha com 2 flechinhas, se ela é divergente ou convergente, ele esquece que tem que ter um meio material finito pelo qual o raio interage. Então, esses conceitos todos são vistos, e o interessante é que é feito para projetar, eu vou deixar montado aqui,
E a ideia é que o aluno desenhe e comprove. Ele gera o desenho, mas gera na prática. Ele projeta, faz. Bom, a avaliação dos kits é assim, nós aprendemos de tudo. Até o barulho parece que incomoda, principalmente os professores. Se os alunos, os alunos faziam muito barulho. Como que nós vamos minimizar isso? Mas apareceu toda a avaliação, 6.000 kits, tá certo? Então, eu acho que é uma prova de conceito. Nós testamos só aluno, não quero professor, só o aluno. Você é aluno de que ano? Ah, só no primeiro colegial, vem cá. Então, aqui nós fizemos e foi feito em vários locais. Então, só aluno leva para casa e aprende. O que você aprendeu? Aí, aluno com o professor, não é? E só o professor. Aí tentamos grupos de alunos, é onde funciona melhor. Aí eles se descobrem. Bom, tem várias perguntas que foram feitas na avaliação. Desculpa, eu sei que eu planejei errado. E nós cobrimos todas as possibilidades, respostas dos estudantes, e tudo isso está no site, em termos, aí nós avaliamos tudo, né? Você aprendeu? Sim, não, aprendeu quanto? Tem um questionário que tinha que seguir, e a maioria respondeu. Nós recebemos, se não me engano, 3.700 questionários, contratamos uma pessoa para debulhar tudo e botar e mandamos isso para o MEC, né, como prova de conceito. Mas, de um modo geral, esses kits foram muito bem aceitos, tá certo? Em todos os quesitos. O de matemática, que eu não tenho aqui, ele tem barulho, mas você pode ver lá no stand da Didática. É uma das empresas que pegou para comercializar. E eu espero que produzir também, né? O kit tinha uma coisa que era um cilindro com uma canequinha. Lá tem um número de bolinhas vermelhas e brancas. E você tem que descobrir quantas bolinhas tem lá, brancas e vermelhas, provavelmente. Isso você só pode fazer repetindo o experimento. Aí você chacoalha, cai uma bolinha. E se você repetir, você vê a distribuição. Você é capaz de adivinhar com uma precisão até que incrível. Desde que você não saiba análise combinatória, porque você sabe, você faz lá 20 experimentos e já começa a adivinhar. Mas se você não sabe, você adivinha qual é o princípio da análise combinatória, né? Então, o barulho, esse aqui, por exemplo, o kit é autoexplicativo. Claro que sempre é ruim e 5, aqui você tem de tudo, tá vendo? Aí melhoramos o texto. Muita gente reclamou do tipo de letra. Textos muito longos. Tudo isso foi corrigido na segunda edição. Tem gente que reclamou da caixa, porque de primeiro a caixa era um estojo que puxava a capa. Aí nós fizemos um estojo que abre a capa. Tudo isso foi feito aqui na avaliação. O resultado geral é que, de um modo geral, é muito bom, completou. A maioria deles falou, aprendi finalmente coisas que o meu professor falou. Outros falaram, não, comprovei. Então, a experimentação em qualquer área da ciência é extremamente importante, especialmente na física. Então, o resultado foi muito bom. E aqui você pode, se você vai lá falar com o MEC, com a diretoria de ensino básico, de primeiro a professora Mônica, não sei se algum conhece, aí depois mudou, não sei como que anda as coisas lá, porque cada ministro muda todo o time, né? Mas eles pedem, faz a estatística. Então foi feito, e o resultado foi muito bom. Desculpe estar em inglês isso aqui. E aí, eu ia falar mais algumas coisas, mas a gente aceitou um desafio no nosso grupo, que é ensinar a ótica para deficientes visuais. Nós temos muitos deficientes visuais nas escolas. Só não temos mais porque a escola não está preparada. Eu sou diretor da agência USP de inovação. E aí eu saí lá e fui naquela escola
todo mundo falou para mim, tem uma escola lá na Alameda Santos, Teixeira da Silva, acho que é a rua, que é uma escola padrão, pública, mas aí eu fui lá. O senhor tem dispositivos para alunos deficientes visuais? Não. Pô, mas a lei exige. Qualquer escola privada tem que ter, o senhor não tem. E auditivo, o senhor tem? Não. O governo cria uma lei e não obedece. É incrível isso, né? E aí os alunos não têm como aprender. Mas nós fizemos uma exposição que foi inaugurada no Rio de Janeiro, em Angra, não é Angra, no Museu de Ciência, eu não me lembro agora o nome, uma exposição fantástica que pega o deficiente visual e tenta ele entender ótica, que isso ele não consegue, né? Vai ensinar o que é a diferença do vermelho e o azul para o cego. Mas eu acho que nós temos uma obrigação. Então nós fizemos, aproveitamos o Ano Internacional da Luz, fizemos a exposição toda, que está aí. Uma parte foi doada para o Museu de Ciência, mas uma parte grande está aí, a gente até quer parcerias para levar para as escolas, porque é incrível como os que têm visão entenderam por que é importante se preocupar com o que não tem. Incrível. Porque a exposição é aberta, né? Você fala que é só para cego, mas vai todo mundo. E aí o aluno que vê começou a entender. E aí você via o aluno que enxerga explicando para o outro. O aluno vai descobrindo que maneira eu vou transmitir para o meu colega a informação sobre uma lente, sobre a luz, sobre a onda. Eu fiquei pasmo, porque é tudo o que a gente quer. A gente quer os alunos se preocupando com os alunos, né? Porque aí mesmo a tecnologia pobre que você tem serve para educar todos. Essa foi uma experiência fantástica que recebeu menção honrosa da Unesco. Isso tudo devido aos alunos do chapter de ótica aqui do nosso grupo. Isso aqui são os deficientes visuais. Aliás, teve um senhor lá não é Bom Sucesso, precisava ter a menina aqui para perguntar. Lá no Rio de Janeiro, teve um senhor que sentou na nossa frente e falou, eu quero fazer um depoimento. E fez um depoimento que ele gastou a vida inteira tentando entender algumas coisas, e a gente proporcionou para ele pelo menos o primeiro sabor, né? Esse grupo aqui veio de um local lá de deficientes, e a gente então viu que, mesmo se não tivesse um elenco muito grande, valeria a pena, mas eu fiquei impressionado que a exposição lá no Rio de Janeiro foi visitada por mais de 15 mil pessoas. Essa aí toda a exposição, ótica para os cegos, e a gente tem também aí ótica para as crianças, mas ótica para as crianças eu acho que todos vocês estão preocupados. Os cegos é um pouquinho mais difícil. Bom, eu peço desculpa por ter passado um pouquinho, eu não sei quanto tempo deu aí. Ali está dizendo 12h16. Mas, de qualquer maneira, eu queria dar um tempinho extra para vocês fazerem alguma pergunta. E eu não fiz nenhuma demonstração, né? Estava preparado para fazer. Mas aqueles que estão interessados, podem vir aqui na frente, a gente faz em conjunto, para eu mostrar qual que é a essência. Tem um kit aqui de termodinâmica que é muito interessante. Você acha que é simples passar o conceito de temperatura para os estudantes? Então, isso aqui existe, aliás. Isso aqui eu já tinha feito no passado com o Fumbeck. É um modelo de bolinhas, onde a velocidade aqui de baixo é a temperatura. Isso aqui é quantitativo. A criança mede que PV tem que ser o número de partículas, vezes uma constante, que ele não sabe bem o que é, vezes a velocidade, que é a temperatura. Então você deduz a lei dos gases, e eu acho que é um desafio, né? Porque a gente aprende a lei dos gases, raciocina muito. Aqui ele aprende todo o conceito de pressão, os conceitos básicos de gases, que é pressão, volume, temperatura e número de partículas. Realmente enxergando, e eu tenho percebido que nas crianças que a gente aplicou, ele começa a enxergar as coisas um pouco diferente. E a gente faz, em paralelo, um experimento com um gás real, com uma seringa, que ele põe dentro da geladeira, tira da geladeira, e vê que as mesmas coisas acontecem. Então isso aqui é interessante para ver. Muito obrigado, desculpe se foi um pouco desorganizado, mas assim que é a vida. Bom, pergunta? Esse kit só está à venda com a empresa
Olha, esses kits estão à venda com a Didática, mas tem uma outra empresa que é a que coleta, monta, que chama Educar. Eu não sei bem o acordo comercial, né? A gente passou todos os direitos de patente sem exclusividade para essas empresas, porque agora a Tunísia está comprando, Equador, fora do Brasil a coisa parece que está indo melhor do que no Brasil. Eu não sei te dizer o preço médio, mas eu acho que... Eu vi que a Didática está presente aí. Agora, isso é uma das coisas que a gente espera dos professores. Se o preço não é adequado, tudo que a gente faz tem uma realidade econômica envolvida. Se o preço não é adequado, você tem que dizer, o preço que esse pessoal está praticando não é adequado. Aí a gente tenta ver aonde vai ser possível enxugar tudo. O que eu não queria era que a gente começasse a importar da China, né? Nós já estamos no Equador, Peru, Tunísia. E o MIT tem testado todos os kits de física, com sucesso muito grande, e eles têm aquele programa para alunos de segundo grau no MIT, as aulas, as práticas de ótica em grupo, é feito com os kits brasileiros. Professor, aqui. Oi, desculpa. Parabéns pela sua apresentação. Eu sou professora Rosana, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que está em crise. Todas estão. Ali especialmente maior. E os kits, parabenizar, inclusive, eu tenho várias perguntas. Eu já fui coordenadora das Olimpíadas de Física lá no Rio de Janeiro, então eu tive muita interação com aqueles kits da Olimpíada, mas não propriamente essa não é minha primeira pergunta. Eu queria entender um pouco mais sobre o MOOC, que eu fiquei um pouco confusa. Pelo que eu entendi, o MOOC, qualquer aluno, não pode estar até no 9º ano, ele pode se inscrever e tirar o curso de física, supomos. Então, como é que essas coisas se harmonizam com o MEC? Eu gostaria de entender um pouco disso. No MOOC também, eu entendi que também se teria essa aplicação dos kits, ou não? Não, esse é o plano. Eu gostaria de fazer MOOC Massive Open Online Course. Não, mas MOOC tá bom. Acho que nós temos que brasileirar, estamos no Brasil. Então, ele tem algumas premissas, né? Ele tem que ser aberto, ele tem que ser feito para quem quiser, massivo. E ele tem que ser, dar a chance, se a pessoa quiser ser avaliada com aquele curso, também tem que ser capaz. Então, como que o MEC casa isso? Eu não sei, mas hoje tem tanto material disponível, e às vezes de melhor qualidade do que a gente pode oferecer em sala de aula, que é um erro não aproveitar e não criar uma forma de avaliar se o aluno de fato aprendeu. Mas como é que ele certifica o aluno nesse sentido? Prova presencial. Ele pode não ter completado o ensino fundamental e já ter tirado, por exemplo, o bacharel em física. São dois, o bacharel agora, e a licenciatura. O certificado dos MOOCs, eles não é um bilhete premiado. Ele é um certificado que fala assim, o aluno Pedro da Silva Xavier cursou o MOOC, eu tenho a estatística, eu sei que ele cursou, e na avaliação presencial adquiriu créditos que garantem que ele aprendeu o que foi explicado no curso. Esse é o certificado. Agora, algumas faculdades estão começando a cogitar utilizar os MOOCs existentes e fazer avaliação. É informal. Entendeu? Ele não entraria no Instituto de Física da USP e, naturalmente, Física 1, Física 2, ele já adquiriria esses créditos. Não. Vai ter que passar por uma... Se a escola quiser, ele pode. Vai ter que passar pelo... não, e nem o MIT, nem ninguém. Ele vai ter que passar pela coordenação de graduação para avaliar se de fato... Se a pessoa quiser fazer o meu MOOC, tem mais ou menos uma ideia do que nós ensinamos aqui no ciclo básico. E se é melhor ou pior do que o já não importa. Mas se ele quiser ter uma ideia do que a gente faz aqui no curso, está nesse MOOC. E se ele quiser fazer a prova e receber um certificado que pelo resultado da prova, ele foi considerado como
conhecedor do conteúdo do MOOC. Entendi. A outra pergunta é o seguinte, dessa nova metodologia... Professora, desculpe, tem outros... desculpa, tem então. outros, a gente... Né, se pode ser colocado, talvez, por e-mail, né, para tirar as dúvidas, Não, mas nós temos essa outros... conversa aqui... tem outros para perguntar também, né? Então, a gente... só uma questão de organização e dar a chance para outros fazerem a questão. Então... Meu nome é Ebsch, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu estou em dúvida se você vê no seu trabalho, no trabalho do grupo, como um potencial para estar criando aqui na própria universidade programas de pós-graduação, talvez para estar criando novos experimentos ou até estudando a fundo a utilização deles. Sabe? Olha, isso não está no meu plano, mas nós temos aqui um grupo de ensino de física que deveria... Mas as iniciativas que a gente tem, elas não podem ser locais, né? Se chegar alguém, como já chegou, Uberlândia, etc., não está aí as meninas que testaram o de termodinâmica, nós mandamos para ser testado em Uberlândia. E falar assim, não, me dá essa coleção aqui que eu vou fazer uma pesquisa, como vocês fizeram, só que eu vou usar uma metodologia. Nós estamos totalmente abertos. Agora, eu não tenho plano de... Porque a minha parte de pesquisa e tudo isso está voltada para uma outra área aí. Tá bom? Mas valeria a pena avaliar, claro. Desde que a gente avalie no sentido de melhorar e continuar, não de proibir, né? Boa tarde, professor. Oi. Sou Leonardo, do Rio de Janeiro. Eu fiquei interessado quando você falou do sistema que você adotou de aulas com... Monitorado, eu chamo. Isso, das aulas monitoradas. Você acredita... Você fez isso para quantas matérias? 4. 4 matérias. Você acredita... Sendo que uma eu repeti 2 vezes. Você acredita que um curso poderia ser dado nesse sentido e você vê esse padrão se espalhando ou você acha que é uma coisa... Bom, a primeira parte da pergunta, se eu acredito que isso possa ser aplicado, definitivamente acredito. Se isso pode ser espalhado de forma ampla, não sei. Talvez tenha outros parâmetros que a gente deveria avaliar, não é? O comprometimento do aluno, o quanto eu sou capaz de realmente comprometer, porque eu não quero levar o aluno a um ponto que depois ele fala, o melhor é eu abandonar. Então, a gente teria que avaliar o quanto que isso pode ser expandido. Mas uma coisa eu tenho certeza, a gente tem que mudar um pouquinho a forma de conviver com os alunos nesse mundo de informação que tem, que eles já vêm com uma maneira diferente de querer aprender. Então, se a gente puder aproveitar isso, eu sei que é difícil para nós, eu também sou professor tradicional de lousa, mas acontece que o aluno não é mais. Isso para ele é boring. É um fato, admite, tem que admitir, pô. Aliás, não precisa nem provar. Precisa? Pergunte para os seus alunos. Talvez eles digam que não para não criar inimigo. Mas a verdade é que eles estão sendo acostumados com acesso à informação e à formação de forma diferente. E a gente está insistindo. Não vai lá ler esse capítulo do livro. Não lê. Vai lá, não faz. Então você tem que criar... Para ele tem que ser legal. Ele está lendo a aula, de repente ele... chegou uma mensagem. Eles são multitask, não adianta. Eu vejo minha filha. Minha filha é médica. Acabou a residência. Ela está lendo o livro, assistindo um vídeo e respondendo no celular. O que você quer que eu faça? E comendo. E mandando o namorado esperar. Porque ela está estudando. Então você vê, é um mundo diferente, né? No meu mundo eu me trancava no meu quarto. Não tinha televisão, internet. Então, nós temos que fazer isso, pô. Senão nós vamos perder a chance de criar grandes profissionais talentosos. Tá bom. Professor, eu queria perguntar se tem algum projeto de extensão aqui da USP que aproxima esses kits das escolas públicas, porque eu andei dando uma passeada ali em cima e vi que alguns têm alguns preços que, por exemplo, se eu não me engano, esse de lentes custa em torno de R$600, R$700. Então, eu não sei se é toda a escola que pode adquirir. Então, existe algum projeto de extensão, alguma coisa que auxilia as escolas mais carentes? Aqui em São Carlos tem, né? Eu tenho um programa de clube de ciência, onde eles levam a coleção completa, aliás, mais do que um exemplar de cada. E os alunos têm que fazer a experiência que não está no catálogo. Primeiro tem que fazer tudo que está no catálogo, ou no manual. Depois tem que fazer uma que não está no manual
e vir para a minha televisão expor. Então tem um momento do Clube de Ciência. E olha, vou te dizer, eu estou aprendendo com essa molecada. Eu dei esse kit aqui para os meninos, e aí eles fizeram assim, e se a Terra fosse um cubo? Pegaram essa porcaria, fizeram um cubo. E mostraram como seria a nossa vida se fosse um cubo. E os caras foram adiante. Como seria a gravidade? Como seriam os rios? Se a Terra fosse um cubo. É incrível. Eu falei, pô, pronto. É isso que eu queria, não precisa fazer mais não. Entendeu? Então, nós estamos fazendo como pode. O ideal era o governo fazer um programa, que já está lá no MEC. Aprovado, gente. O ministro botou goela abaixo. Era a Olimpíada do Conhecimento. E eles tinham uns programas que iam usar os professores. Parfor, eu não me lembro o nome de todos os programas. Mas tinha programa que o professor da escola já ganha para ter uma atividade. Ou ganhava, não sei se ainda continua. R$400, alguma coisa. Aí nós criamos uma plataforma na internet, onde a gente ensinaria os professores. Porque existe esse... Se você der uma coisa para o aluno que o professor não está preparado, vai haver barreira. Vamos preparar os professores primeiro. De tal maneira que a hora que o aluno chegar com a caixinha, ele fala, não, vou te explicar, benzinho, vem cá. Então foi feito, até isso já existe, pronto. Moisés no Sem Vaga explicando para o professor, nós tivemos que editar umas coisas, porque o Moisés às vezes dá umas porradas tão fortes. Né? Então foi explicando, não, vamos lá. Se você entrar, tem até os vídeos. Para o aluno, já está aí. Explicando como fazer. A gente só não fazia integral, porque se você fizer, o cara vai ver lá, não vai fazer. Tem que ir até o ponto explicando para ele como tem. Porque às vezes para o aluno é até difícil pregar com durex. Está escrito no manual, mas se você ver a avaliação, o cara falou, não entendi essa linha. Que era pregar com durex numa superfície plana, um papel sulfite branco. O espaço físico do Clube de Ciências, onde que é? Aqui em São Oi? Carlos? Eles estão em 34 escolas aqui. O Clube de Ciência é na escola, com o professor coordenando. Entendi. Esse programa custou para a gente, se não me engano, R$70 mil. 34 escolas. Novamente, se você vê o número de alunos, nós fizemos aqui uma feira, só com esse pessoal. Encheu. O lugar lá onde foi a abertura de vocês, encheu de aluno, pai. Era um dia. Os caras falaram, não, faz o segundo. Só o ano que vem. Claro. Entendeu? Ano que vem vocês voltam com mais experiências. E os kits. Rapaz, eu estou recebendo coisa dos alunos que eu não tinha pensado. Esse da terra cúbica. Quem pensou na terra cúbica? Você sabe como seria um rio na terra cúbica? O que aconteceria no vértice, na aresta? Os moleques pensaram. Eu estou falando com um aluno do segundo ano, do segundo grau, gente. Não é? Cidadão bom. Ele está preocupado com isso, ele não está preocupado com a droga, não está preocupado com... Entende? Aliás, tem de tudo. Teve uns que fizeram... Aqui tem um negócio que a gente mede por projeção, quanto de energia chega em cada ponto, que é o que dá origem às zonas climáticas. E ele faz quantitativo o gráfico. Um cara chegou e falou, professor, eu achei uma forma melhor de fazer. Aí ele me mostrou, a próxima edição do kit eu vou pôr a dele. Porque realmente é muito mais prático. Então, é assim. Agora, se chegar alguém aqui para mim e falar, Wanderley, eu tenho essa escola, eu quero fazer alguma coisa, se for para melhorar a ideia, levar adiante e tal, a gente até vai buscar dinheiro para fazer. Entende? Nós não vamos deixar esse projeto morrer. Não é isso? Você vai ver que nós vamos chegar. O projeto era 22 mil escolas receber a coleção, com treinamento, com tudo. Quando eu vi quanto que o MEC gasta de novos livros, textos por ano, é 5 vezes isso ou 6. Novos. O do ano passado não servia? Eu estudei com os livros do meu irmão. E a minha irmã também. Nós temos que trocar de livro-texto todo ano, pessoal. Alguém tem que levantar e falar, basta, gente. Os pais não aguentam. E boa parte é pro lixo. Aguentam. Bom, se o cara gasta R$500 milhão com livro-texto todo ano, 50 milhões. Porque também não dá para ser de graça. Estou falando em 22 mil escolas. Com treinamento dos professores, com a plataforma, com tudo. Mas a gente chega lá.
É que a coisa está tão indecisa agora, com quem que você vai falar? Você não sabe nem com quem falar. Quem que é o secretário de Ciência Básica do MEC? Alguém aqui sabe o nome? Eu não sei. Ninguém sabe. E nós estamos aqui discutindo um encontro nacional para ensinar melhor. Se a gente não tiver em sintonia com quem dá as regras, estamos fodidos, né? Desculpa a palavra. Nós temos que estar em sintonia com o MEC. Tem que andar. Só que aqui ninguém sabe qual é o novo diretor de ensino das ciências fundamentais do MEC. Porque mudou. Provavelmente é um advogado, um economista, que não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Então, agora a gente resolveu, vamos fazendo as nossas iniciativas. Se esses kits pegassem, um dos acordos é que toda receita que entrar para a universidade é revertido em programas com os kits para as escolas. Rapaz, eu não sei quantos kits eu já dei. 6 mil foi o programa que nós nunca pedimos de volta. Esses 6 mil kits estão aí. Para todo mundo que a gente mandou, ficou com os kits. Aí nós fizemos mais 3 mil para os programas que a gente faz. Professor, com certeza essa polêmica, ela realmente é algo que iria muito longe. Você tem envolvimento com essas coisas, né? Eu tenho. Mas a gente sabe que isso seria uma discussão. Eu sei. É que a programação, eles têm um horário restrito para almoçar e Pessoal, voltar muito para- obrigado. Então, a gente Bom almoço. agradece muito novamente.